Pronto, nosso primeiro aviso importante de hoje é sobre a nossa campanha de agasalho. O ano passado a gente fez também a campanha de agasalho, só que nós temos um parceiro, né, um parceiro muito especial dessa vez, que é o Teatro BTC. Então, a nossa campanha é Aquecer SP, Fé que se move, arte que inspira, amor que aquece. Uma parceria entre a nossa Igreja Cidade Viva, que é local, o Teatro BTC e a Cruz Vermelha. O ano passado a gente fez a parceria com a Cruz Vermelha, uma parceria mais operacional. Agora a gente vai ter uma parceria com o Teatro BTC. Então, eles também vão divulgar, né, que o teatro tem as suas atividades artísticas, eles vão divulgar também a campanha. É uma forma também da gente chegar em lugares que a gente não consegue atualmente. Então, eles vão divulgar tanto a campanha como a nossa igreja também. Então, a pessoa responsável por receber, né, as doações será a Tati. Tati, se levante, Tati. Ela é a nossa líder da integração. Então, a nossa campanha ela ficará disponível durante todo o mês de maio, 4 domingos. Então, se você, né, tiver sua doação, um agasalho, uma jaqueta, uma meia, um gorro, que esteja em bom estado, você pega e traz pra gente, para doação. Então, a gente pensou, né, em ficar todo mês de maio, justamente porque a gente quer levar essas doações antes que inicie de fato o inverno, né, que é geralmente ali no finalzinho de maio, primeira semana de junho. Bem, então é isso, a gente pede para que todos participem, colaborem, entendendo que outras pessoas vão ser alcançadas, outras vidas, né, que precisam desse auxílio. A nossa igreja quer, em unidade, servir também a essas pessoas. Amém? Próximo é Ministério de Oração. Nosso Ministério de Oração, né, foi inaugurado hoje, inclusive. O nosso Ministério de Oração, como é que ele vai funcionar? Todos os domingos, das 9h15 às 9h45, certo? Eles vão ficar naquele espaço ali, que é um espaço que a gente usa meio que o depósito, mas tem um espaço legal para quem quiser participar. Na verdade, toda igreja, né, se quiser participar, seria interessante, mas vai funcionar todo domingo das 9h15 às 9h45. Inicialmente, a gente pensa de forma intencional, né, em unidade. A gente justamente teve esse interesse em criar um ministério pensando no crescimento espiritual e físico da nossa igreja. O crescimento espiritual, principalmente para que Deus nos encha do seu Espírito Santo, para que nós estejamos alinhados, né, com isso, mas também o nosso crescimento físico, que pessoas venham para a nossa igreja. E na quarta-feira, será toda quarta-feira jejum e consagração. E isso é uma convocação para todos nós, não apenas aqueles que participam do Ministério de Oração no domingo, tá? Então, toda quarta-feira vai ter jejum e consagração. E quem está na liderança, né, desse ministério é a irmã Jane. Se levante. Então, se você tem um pedido de oração, né, algo que queira conversar a respeito, pode procurar a irmã Jane, né, que ela vai anotar o seu pedido de oração. Se você não quiser falar sobre, né, o que você está precisando de oração, é só dizer a ela que quer oração, que vai orar por você de toda forma, tá bom? Próximo. E por fim, o nosso curso, né, o nosso primeiro curso, o nosso curso piloto aqui da Cidade Viva São Paulo, que vai ser sobre finanças e vida, administrando tempo, recursos e prioridades. O palestrante, né, é o Alan Benício, né, ele está ali. Se levante, Alan. O Alan, além de ser, né, voluntário aqui da nossa igreja, ele também é empresário, né, e ele vai estar ministrando esse curso para nós. O curso acontecerá dia 24/5 e 31/5, né, de maio, às 9h15, às 9h45, né, um pouco antes do culto, aqui mesmo no Teatro BTC. Então, é um curso, né, que a gente tem alinhado já faz uns meses para que esse curso ele seja uma bênção nas nossas vidas. O nosso intuito não é só trazer uma questão técnica, né, vai ter, mas não apenas uma técnica, mas também atrelando a Bíblia aos princípios bíblicos, porque nós bem sabemos que na palavra de Deus fala sobre tempo, recursos e
prioridades. Então a gente quer alinhar a técnica com a Bíblia e trazer algo pontual para vocês. Falar um pouquinho do nosso, né, Alan. Ele, como eu mencionei anteriormente, ele é um voluntário aqui, ele é líder da multimídia, ele toca no louvor, meio que um bombril, né? Faz de tudo um pouco. Então, o nosso Alan, ele empreende desde os 16 anos, né? Ele tem formação em publicidade e propaganda, né? O currículo dele é bem chique. Ele foi em primeiro lugar no prêmio Philips Innovation. Eu não sei falar, cadê o de para me ajudar? E também ele foi selecionado entre os 100 jovens profissionais do programa Start da FGV, né? Que é de startup. Então, assim, ele tem um conhecimento técnico para passar para nós, né? E também alinhados com a Bíblia, para que a gente saia aqui orientado, para que a gente saia administrando um pouco melhor o nosso tempo, nossos recursos, nossas prioridades. Então, em breve, né, no próximo eu vou falar para vocês das inscrições, elas ainda não estão abertas, mas assim que estiverem, eu vou comunicar para vocês. Para quem não acompanha a gente nas redes sociais, acompanhe, que lá sempre a gente está levando informativos e tudo que acontece na nossa igreja, tá bom? Então eu conto com vocês para participarem de todos, tá bom? Amém. Deus abençoe. Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia hoje em Atos 2. Atos 2. Nós vamos ler hoje Atos 2, desde o verso 1, e nós vamos até o finalzinho, no verso 47. Atos 2 é uma coroa da obra do nosso Senhor. Obrigado, Davi. É uma coroa das escrituras, dos Atos dos primeiros apóstolos. É um material histórico poderoso, é um material eclesiástico poderoso, mas também devocional para falar a nossa vida. Então, eu queria que você pudesse abrir a Bíblia, fique com a Bíblia aberta, o aplicativo, marca aí na sua Bíblia. Que alegria, irmãos, vermos a Igreja de Jesus se movimentando, né? Você viu o Alan, né? Eu falava, né, bem do meu amigo Alan, mas agora a Clé dissecou o currículo do cara, né? Você vê que eu não estava exagerando. Alan é uma bênção de Deus. Esse é nosso primeiro curso, né? Desses cursos livres. Então a gente vai ter cursos sobre administração e vida financeira, a gente vai ter cursos sobre psicologia, né, aplicada com princípios cristãos, a gente vai ter cursos sobre vida intelectual, sobre leitura, né? Então o Senhor tem nos abençoado, né? Então participe, chame amigos da rua, chame amigos do trabalho, chame familiares, para que participem conosco e aqui sejam abençoados. A gente conversava semana passada, né, com o Gile e com a irmã Leilane, que toda igreja, isso é histórico, toda igreja ao seu lado, quando era construída, ou fundava uma universidade, ou fundava uma escola, ou fundava uma casa de ofícios, em que as pessoas iam aprender profissões que eram necessárias, né? E nós não estamos falando de 50, 100 anos atrás, nós estamos falando de 2 séculos. 1853, um rapaz chamado Haddon Spurgeon, né, ele saía pelas ruas sujas e barulhentas, né, da industrializada Londres, e ele ia trazendo crianças órfãs de pai e mãe para serem acolhidas, terem onde dormir, onde comer, né, e aprenderem um ofício. 1853. Então, que nós possamos progredir, continuar aprendendo, abençoando a nossa geração, que o Senhor derrame da sua graça sobre nós. Abramos em Atos, no capítulo 2. Esse, gente, é um sermão poderosíssimo, né? Na nossa série, que o Claudinho já colocou, Caminhos de Fé e Esperança. Após a ressurreição de Jesus, queridos, algumas coisas tinham ficado meio que suspensas, né? Os 2 amigos voltavam no caminho de Emaús, achando que talvez não tivessem mais a oportunidade de ver a Jesus. Eles voltaram com muitas incertezas. É quando Jesus lhes aparece com um corpo ressurreto e o seu coração é aquecido. Quando Maria Madalena ela volta correndo e fala para aqueles homens
Jesus ressuscitou, eu o vi, ele está vivo. Aquele é um momento em que, após a ressurreição de Jesus, algo vai acontecer. Jesus, ele mudou a história da humanidade e a partir daquele momento algo precisava acontecer. Quando Jesus ele vem à nossa existência, coisas práticas precisam acontecer. A nossa vida precisa tomar um tom diferente. A nossa vida precisa exalar o cheiro de Cristo. Então, esse ministério, né, em que a irmã Jane, com muito zelo e cuidado, iniciou hoje de oração, é uma das coisas mais importantes que nós temos na história da cristandade, da igreja. É o valor e o poder de podermos orar conjuntamente. Eu queria que vocês se apercebessem qual era o contexto em que se passa Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Gente, eu queria convidá-los a lermos o capítulo inteiro. E se me permitirem, eu queria poder expor para vocês, e nós vamos fazer fase a fase. É muito significativo e poderoso, então eu queria que você estivesse atento agora. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda aquela casa, na qual eles estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, juntou-se rapidamente uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. E aqui nós estamos falando de dialetos específicos, como línguas que se falavam em tribos, que eram extremamente específicas, que se você não tivesse nascido lá, aprendido aquela cultura de outro modo, você não falaria. E olha que incrível, olha que incrível. Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene. Aqui, eu não sei se você se apercebe, mas nós temos uma geografia perfeita sendo descrita. Visitantes vindos de Roma, judeus convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e falavam: eles beberam vinho demais. Essa é a palavra do Senhor. Pai, obrigado por este domingo, Pai. Obrigado pelo momento de estarmos vivendo igreja, Pai. Pelo privilégio. Quão grandioso é, Pai, podermos estar aqui como igreja do Senhor, reunido com os irmãos, Senhor, para aprender mais de Ti. Há um mistério, Pai, glorioso em vivermos igreja. E Atos 2, Pai, falará profundamente aos nossos corações hoje, Pai. Que não eu sou um simples instrumento, mas a Sua santa palavra, Pai, possa testificar, testemunhar e transformar a nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém. Senhor. Amém. Amém. Queridos, nós estamos numa fase inicial aqui da igreja do Senhor. A igreja primitiva está dando os seus primeiros passos, está balbuciando. E nesse momento aqui nós temos um conjunto de discípulos do Senhor que se reuniram. Semana passada, Gladzinho falou e pregou e nos trouxe uma mensagem muito poderosa, em que em Atos 1:8 ele diz: mas receberão poder ao receber Espírito Santo, e serão o que? Minhas testemunhas por toda parte, Judéia, Samaria e confins da terra. Aqui nós estamos de fato iniciando o ministério da igreja. Quando o nosso Senhor Jesus ele acaba de ser assunto aos céus, ou ascender aos céus, e aqui ele está à destra de Deus Pai, mas ele não nos deixa só. Ele envia o Espírito Santo de Deus, desta feita agora como Paráclitos, como Consolador, aquele que estaria conosco. Por isso que
Eu gosto daquela música, nós somos casa, morada, habitação de Deus. Não sei se você entende isso, mas nesse momento em que nós estamos começando a ler sobre a igreja primitiva, sobre a eclesia, sobre os caminhos de fé e esperança que passam pela igreja. Não sei se você entende isso, mas nenhum governo no mundo vai conseguir, por mais que faça qualquer política de bem-estar social, né, qualidade de vida altíssima, nenhum governo do mundo consegue abençoar, entregar a vida das pessoas, o que a igreja de Jesus consegue. Não sei se nós temos a ideia concreta disso. Somente Jesus pode ir aos perdidos. Somente Jesus pode ir aos desvalidos, aos mais pobres. Mas somente Jesus pode ir aos mais ricos que estão em suas torres de marfim, perdidos. São tão pobres que a única coisa que tem é a grana no banco. Só Jesus, irmãos. E a missão da igreja do Senhor, ela é linda, ela é maravilhosa. Irmãos, Paulo fala isso quando escreve: aquele que almeja servir ao Senhor, almeja algo excepcional e excelente. Não sei se você entende isso, irmão. A igreja de Jesus, ela promove transformações que nada do que nós tenhamos, nada do que nós façamos, ou nada que nós possamos pôr na parede de diplomas, podem promover a transformação em vidas. Eu já vi quantas vezes a gente no meio do presídio, um violão na mão, e irmãos adorando, e gente na cela, gente que a sociedade às vezes não quer nem chegar próximo, chorando e dizendo: eu errei, eu sou miserável, eu vou pagar pelos meus crimes, mas eu quero encontrar esse Jesus. Eu quero saber quem é esse Jesus. Eu vivo um vazio e esse Jesus é o único que pode saciar a minha sede. E nesse momento a igreja de Jesus está começando. E há uma coisa incrível aqui de cara, irmãos. Olha que lindo. Chegando o dia de Pentecostes, eles estavam, o quê? A sós. Não. Você não vai ver essa lógica na Bíblia. O Senhor, ele estabelece uma lógica clara. Onde estiverem dois ou mais ali reunidos em meu nome, eu estarei presente. A igreja do Senhor, irmãos, ela é feita em unidade, em conjunto. São pessoas que amam ao Senhor, que se reconhecem como pecadoras, que fazem a igreja ser, que faz a igreja ser quem ela é. Primeira coisa aqui que Atos nos ensina, no início da igreja, eles estavam reunidos em um só lugar. A primeira coisa é que nós precisamos andar acompanhados, queridos. Nós precisamos parar de viver essa vida em si mesmada que às vezes a modernidade nos impõe. Quantas vezes a gente passa mais tempo no Instagram, no Facebook ou em qualquer rede social, às vezes trabalhando, isso é fato. Às vezes no WhatsApp respondendo questões de trabalho. Mas quantas vezes nós paramos de olhar olho no olho, face to face, olhar para as pessoas e poder ouvi-las, orar por elas. Imagina que se você precisar de oração, fala com a irmã Jane, irmã Jane, eu queria que você orasse por minha família, eu queria que você orasse pelo meu filho, eu queria que você orasse pela cura do meu tio, mas que você também se ponha nesse lugar de poder parar de viver um pouco em si mesmado e olhar ao lado, olhar ao redor. A igreja de Jesus é sobre nós estarmos juntos. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, em algumas traduções como um vento impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Nesse momento aqui, queridos, inaugura-se um novo tempo na igreja. O Senhor havia sido levado aos céus, mas o Espírito Santo havia descido e ele estava sobre nós. O Espírito Santo inaugurava um novo tempo, uma temporalidade em que o Santo Deus,
ele não habitava mais entre nós, mas ele habitava de fato em nós. Por isso que nós somos feitos casa, morada de Deus. Por isso que o Senhor nos chama a estreitarmos laços, achegue-se a Deus e Ele se achegará a vós outros. É isso que a palavra do Senhor está nos trazendo. E aqui há uma representação muito forte. O vento impetuoso, a força e o poder da presença do Senhor. Quando o Senhor ele estava presente, lembra do batismo do nosso Senhor Jesus? Quando naquele momento João Batista impõe e batiza o nosso Senhor, o que acontece? Uma voz estrondosa, seguida da presença do Espírito Santo, né? A Trindade ali estava, né? A presença perfeita da Trindade. Enquanto Jesus era batizado, o Senhor, o Deus, o Rei, o Deus Pai, ele brada dos céus como um trovão, né? Este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, ou em quem eu tenho prazer. A presença do Senhor é uma presença indefinível. Né? Uma vez eu ouvi um grande apologeta, filósofo, inclusive falando, em certa medida, se nós formos pensar do ponto de vista filosófico, o nosso Senhor Deus, ele não pode ser definido. Porque partindo do pressuposto de que quando você define alguma coisa, você gera limites. Olha como isso é incrível, parece ser complexo, mas é a poderosa presença do Senhor Deus. O Senhor não pode ser colocado nos nossos castelos de marfim. O nosso Deus, ele é, por definição própria, o eu sou. Aleluia. Quando perguntavam a ele, quem tu és? Ele diz, eu sou. Glória. Eu sou quem sou. Irmãos, a grandeza do nosso Deus, ela é algo que excede a qualquer entendimento. Aqui entra algo que é poderoso. A igreja estava reunida. O vento do Senhor soprou sobre aquele lugar. Nós não estamos falando aqui de grandes aglomerações, de câmeras. Nós estamos falando de pessoas que amavam a Deus, estavam reunidas e a presença dele estava presente naquele lugar. Amém, irmãos? Amém. Esse é o poder da igreja. Amém. Esse é o poder da igreja. Nós carregamos algo que é como o evangelista diz, é como alguém que encontrou um tesouro precioso, enterrado num determinado terreno. Ele vai, vende tudo que tem e adquire aquele terreno. A salvação, a eternidade, o entendimento de quem Deus é na nossa vida, muda os nossos paradigmas, muda tudo aquilo que nós temos como parâmetros. E aqui o vento do Senhor estava soprando. Mas não só isso, línguas como línguas de fogo repousaram sobre cada um. Eu não sei se você entende isso como é poderoso, porque naquela festa, que era uma festa muito famosa, sei lá, como uma festa tradicional brasileira, em que as pessoas saem de diversos estados, afluem para um lugar para comemorar. Né? No nosso Nordeste, existe uma festa, os festejos juninos de meio de ano, né, ligados à colheita, né, após um plantio e as chuvas de meio de ano, eles são muito ligados, porque você percebe muito que as pessoas saem de São Paulo e vão para Campina Grande, saem de outros países e vêm para comemorar, ainda que hoje seja uma comemoração um pouco deturpada, né, em que o pecado é exaltado, mas é uma festa tradicional do nosso país. Imagina que as pessoas vêm de todos os lugares. Imagina um alemão chegando numa festa tradicional brasileira, primeira vez no Brasil, e ele escuta o alemão falado na língua dele, no dialeto, como se fosse o pai dele falando. O nosso querido Lorde de Jesus é um linguista, e ele sabe o quanto é difícil. Né? O meu inglês é um inglês britânico, então um pouco... Né? Good morning. Então, o indiano vai falar good morning, morning. O americano vai falar good morning, good morning, good morning. Você nem entende o que ele está falando. O que nós estamos dizendo aqui, irmãos, é que, para efeitos práticos, aquelas pessoas ouviam o seu próprio dialeto. E eles falavam, como assim?
Mas esses homens, eles não são da nossa terra. Eles não são da nossa criação. Eles não entendem o nosso dialeto. Como que eles conseguem se comunicar conosco? Aqui há um princípio extremamente importante. Eu não quero me alongar nele, mas as línguas, elas existem para transmitir o que o Senhor quer falar. Então, eu creio piamente, né, de que o Senhor ele se revela com dons de línguas, por exemplo, tá? Quando há um intérprete e que isso abençoa a igreja, tá? E que isso transforma a igreja. Outra coisa também é que aqui o Senhor ele já nos ensina algo poderoso. O Evangelho do Senhor, a santa mensagem da cruz, ela precisa ser traduzida e pregada aos povos. Amém, queridos? Amém. Então, essa semana a gente teve a grata alegria de ir à casa, né, dos nossos queridos irmãos que nos receberam super bem, né? Gil e a sua família, né, o nosso querido Lorde Jesus, o Gilead. E nós falávamos sobre a importância da educação, irmãos. De como nós precisamos falar de Jesus em outras línguas. Aqui, para as crianças, para as nossas próximas gerações. Elas precisam ouvir de Jesus. Não adianta que eu venha aqui, Evangelho, pregar com uma linguagem rebuscada ou sei lá o quê. Eu preciso pregar o Evangelho simples, o Evangelho poderoso. Jesus ele não precisa dos nossos arcabouços linguísticos, da nossa morfossintaxe muito bem imposta e feita. A mensagem do Evangelho é uma. E ela é poderosa, ela parece simples, mas ela é a salvação para um mundo perdido. Isto é, de que Jesus, ele se fez homem, ele habitou entre nós, nós vimos a glória do unigênito do Pai. Ele foi até aquela cruz, ele morreu por mim, morreu por você, morreu por nós. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E vivo está para a glória de Deus Pai. Foi assunto aos céus, está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, mas em breve voltará. Ele voltará em glória, em graça. O Filho de Deus, o Pai amado, voltará. Amém. Por enquanto nós temos o Espírito Santo de Deus e Ele está sobre nós. Eu queria, meu irmão, lhe desafiar. Essa semana eu estava pensando, Senhor Jesus, quantas vezes a gente perde tanto tempo que poderia ser dedicado, devotado ao Senhor. Qual foi a última vez que você parou e disse assim, Senhor, Espírito Santo, eu queria aprender mais de Ti, eu queria estar mais próximo. Eu fiz essa oração hoje de manhã de novo. Assim, Senhor, eu tenho a impressão de que quando eu era adolescente, eu estava mais próximo do Senhor. Eu parava no meio do dia, pegava um violão, sem nenhum espectador, era eu, Deus, o meu violão e nada mais. Nós precisamos aprender, irmãos, a ter tempo, a nos demorarmos com o Senhor. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus não é uma força, ele não é uma concepção etérea, não é uma concepção filosófica. Ele é o Deus, ele é parte da Trindade. O Espírito Santo de Deus, ele está conosco dia após dia. Nós precisamos entender isso e começar a viver como de fato é. O Espírito Santo de Deus é aquilo que nós temos de mais precioso, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele foi derramado sobre nós. Olhe como é grandioso isso, irmão. Você não precisa de mim não, meu senhor. Você não precisa de ninguém. E falo mais. Me deem a permissão de falar. Você não precisa de mim, você não precisa de ninguém falando em grego, em latim. Você precisa ter um coração quebrado. E quebrado sendo verdadeiro, você ir até o Senhor de joelhos, com seu coração verdadeiro. É isso que a Bíblia começa a falar. Na simplicidade, o Espírito Santo de Deus desceu sobre aquele povo, desceu sobre aquela igreja. Você não tinha grandes estruturas, irmão. Você não tinha uma câmera, uma Magic Black. Você não tinha. Você não tinha um ministério de louvor top como o que nós temos. Você não tinha. Você não tinha um Lorde ministrando. Você não tinha. Você não tinha.
você tinha pessoas que amavam profundamente ao Senhor, que ainda estavam meio temerosas porque ele tinha sido morto, mas estava ressurreto, mas mais uma vez estava assunto ao Pai. Parece que aquele tom de orfandade nunca saía de perto deles. É quando o Espírito Santo de Deus é derramado. O Espírito Santo de Deus, ele tira de nós o sentimento de orfandade, de estarmos sós, porque ele é o amigo, o consolador, Deus presente, Deus conosco. Eu queria que você continuasse comigo. Nós estamos só na descida do Espírito Santo. E eles ouviam cada um em sua língua, e atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Sabe o que acontece? Nós ainda hoje, irmãos, escute uma coisa. Se você é alguém com um coração devotado ao Senhor e quer falar de Jesus, vão te caçoar. Uma hora ou outra vai acontecer. Vai acontecer. Olharam para eles e falaram assim: ô, vocês, 9 da manhã, vocês já estão tudo bebaço, bicho. Nem começou ainda a festa de Pentecostes, já está todo mundo bêbado. E aí acontece algo poderoso. A primeira pregação da igreja primitiva. Escute uma coisa, irmão. Aquele que pode nos trazer vida é Jesus. Mas ele nos dá o privilégio de podermos abrir a nossa boca e vivermos a nossa vida para a glória dele. E pessoas serão restauradas, transformadas. Hoje eu passei pelo Múcio, ele que me viu primeiro. E aí, doutor Múcio? Aí eu falei: doutor não, doctor. É doctor. E eu falei para ele assim: cara, como é uma alegria enorme, né, Gladsinho, tê-lo aqui, Múcio. Uma alegria enorme, porque aqui é o seu lugar, meu irmão. A igreja de Jesus é o seu lugar. É o seu lugar como é o meu lugar, que sou um pecador miserável, encontrado, achado pelo Senhor. E sabe qual é a minha oração, irmão? É que nós possamos fazer como Pedro, que tenhamos coragem. Olha o que Pedro fez. O contexto é esse. Festa de Pentecostes, 9 da manhã. A galera falando na linguagem de todo mundo, né? Guten Morgen. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Como fala em francês? Good morning. Não? Oui, Good oui. morning. Guten Morgen. Ok? Bonjour. 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 Olá, que tal? Nós tínhamos várias línguas. Aqui, no contexto, não se trata de línguas estranhas, tá, irmãos? Bom dia. Que aqui haja um disclaimer, né? Acreditamos nos dons de línguas, nas línguas, né, que são línguas espirituais, com um tradutor para abençoar a igreja. Mas aqui, especificamente, nós estamos falando de línguas que eram línguas maternas, em que pessoas sabiam, pessoas ouviam, e que seria de outro modo importante, seria de outro modo impossível de ouvir se não fosse inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nesse contexto agora, o Espírito Santo chegou na parada, deixou todo mundo atônito. Rapaz, o que está acontecendo? Quem levanta? O rapaz que tinha acabado de trair o Senhor. Lembram o rapaz que o galo cantou? Todo mundo lembra do galo cantando? Pedro. Senhor, jamais te negarei. Jamais. Como posso eu negar ao Senhor? Pedro. O mesmo cara, o mesmo cara que cortou a orelha de Malcolm. O cara que era o brabão, negou o Senhor 3 vezes. Fugiu como um cachorro encurralado. Ele olha, o Senhor olha para ele e fala assim: Pedro, tu me amas. Ele, com tanta vergonha, ele olha para o Senhor e faz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. É esse mesmo Pedro que pecou, que negou ao Senhor. Quantas vezes nós somos tão pecadores e falhos? Quantas vezes nós negamos ao Senhor? O Senhor, Ele tem nos chamado a termos corações quebrados, contritos. E agora nós vamos entrar em Pedro. São Pedro pregando para aquele povo da igreja primitiva. E olha que coisa poderosa. Quando Pedro, ele levanta, reconhecendo-se como um pecador miserável, dependente de Jesus. Pedro
ele fala aquelas pessoas usando dois textos. Ele usa Joel e usa um salmo davídico. Então, irmãos, quando você nos vir, eu, Gladson, orem sempre por nós, né, irmã Jane? Que nós possamos pregar a santa palavra. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nada que saia da santa palavra com achismos ou com palavras de coach, isso não transforma a vida de seu ninguém. Mas a Bíblia, a santa palavra do Senhor, viva e poderosa, ela gera vida em nós. Ela nos transforma, ela transforma o coração do pecador, ela nos convence da justiça, do pecado, da justiça, do juízo. E aqui Pedro começa dizendo, então Pedro, no verso 14, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão dizendo, homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isso e ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã e ao contrário disso é o que foi predito pelo profeta Joel. Nós estamos falando de algumas dezenas de anos, irmão, de escritos que foram feitos cronologicamente distantes. Sabe que eu sempre falo isso e até que o Senhor me dê a oportunidade, até eu morrer eu vou falar. Quando eu vivi minha crise ateísta, eu achava que era muito inteligente, que era muito sábio, que era o bichão. Quando você estuda a Bíblia, irmão, escute uma coisa. A Bíblia não é um livro da sorte. A Bíblia não é o seu livro da sorte. Não é para ficar aberto no Salmo 51. Não é para abrir sem querer. A Bíblia é a palavra poderosa do Senhor. De Gênesis a Apocalipse, ela aponta para Jesus. De Gênesis a Apocalipse, ela se intercala, ela se interconecta, ela se comunica. A palavra de Deus, afirmo como um cientista, afirmo como um filho de Deus pecador, afirmo como alguém que ama estudar, afirmo como alguém que viveu uma crise de fé, que foi ateu. A Bíblia é a poderosa, inerrante, infalível, inefável palavra de Deus, irmãos. Amém? Amém? A palavra do Senhor está aqui sendo revelada e Pedro, naquele momento ali, talvez de alvoroço, o Espírito Santo, uma demonstração de poder grandiosa, ele poderia dizer, pronto, agora é minha hora, vou mandar um coxo levantar, papai, agora o bicho vai pegar, vou mandar um cego ali enxergar. Ele fez, então, irmãos, grandes demonstrações de poder, uma língua de fogo, todo mundo falando diversos dialetos. Ele fez, agora eu vou tocar fogo, filho. O que ele fez? Como diz em Joel, aí todo mundo, opa! Bíblia, a santa palavra do Senhor, é aquela que não nos deixa sermos jogados de um lado para outro como crianças. A palavra do Senhor, o conhecimento. Escute uma coisa, inclusive, tudo que você está ouvindo aqui agora, pare, abra a Bíblia em casa, releia Atos 2, releia e diga assim, Senhor amado, que isso seja fixado no meu coração, que seja encravado nas minhas entranhas, que a palavra do Senhor seja aquela que gera vida em mim. A palavra do Senhor, não eu, irmãos, não Pedro, Pedro que era falível, miserável, traiu o nosso Senhor, mas a palavra de Deus, olha o que ele diz. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto e ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês bem supõem. Ainda são 9 da manhã. Ao contrário, isso está predito no que disse o profeta Joel. Joel 2. Olha essa pedrada. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Amém, irmãos? Amém. Os jovens terão visões, amém? Amém. Os velhos terão sonhos, amém, queridos? Amém. Sobre meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o meu nome será salvo. Pedro está aqui trazendo a santa palavra e ele usa Joel 2.
Não é algo que sai da cabeça de Pedro, não é um momento emocionalístico, mas é um momento em que Pedro ele traz a santa palavra. Então, em Atos 2 nós temos a primeira coisa, a inauguração de um novo tempo, em que o Espírito Santo de Deus ele é derramado sobre nós. Nós não estamos órfãos, nós somos adotados por graça, por misericórdia do Senhor. Essa é a primeira coisa. O Espírito Santo está conosco. Ele é o condutor da igreja. Quando eu ou quando o Gladson, nós subimos aqui para abrir a nossa boca, irmãos, nós falamos em nome do Senhor, mas nós não falamos da nossa cabeça, ou do que nós pensamos. Que haja sempre no nosso coração a palavra do Senhor, que o nosso intelecto se renda ao Senhor, que da nossa boca falem as maravilhas da santa palavra de Deus. Primeira coisa é que o Espírito Santo, ele inicia um novo tempo. Segunda coisa é que a palavra, ela é inteligível. Quando o Espírito Santo, ele é derramado, a primeira coisa que acontece é a propagação. Pedro, ele começa a anunciar. Eu acho que Pedro olhava no olhar daquelas pessoas e via as perguntas pairando na sua cabeça. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que foi que aconteceu que esses caras estão falando? Esse movimento juntou tanta gente aqui ao redor. E Pedro torna inteligível para que as pessoas saibam. Lembra de Joel 2? Vocês terão sonhos, profetizarão, o Espírito Santo será derramado sobre vocês, irmãos. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus, irmãos, seja derramado sobre nós. Eu tenho a impressão que nós temos passado por momentos difíceis no nosso país, mas no mundo inteiro, guerras, rumores de guerras. Que o Espírito Santo nos mantenha firmes nele, que nós continuemos a propagar com a nossa vida. Talvez você não seja falastrão como eu, mas você seja alguém de um coração servil, por exemplo, como o Cláudio, que está nos servindo hoje, trazendo todo o background aqui da comunicação. O importante é que nós possamos com o nosso coração. Né? Eu fiquei muito feliz hoje que a minha sogra veio para a reunião de oração. Né? A bichinha estava saindo rápido, escorregou no chão, bateu a bacia, bateu o braço. Eu perguntei, a senhora está bem? Ela falou, estou bem, vamos embora. E falar para vocês que a minha sogra é alguém que serve muito, mas fala muito pouco. E é o perfil dela. Né? E ela disse assim, eu quero ir, eu quero estar perto, eu quero aprender, mas eu não quero falar nada. E eu disse assim, isso é maravilhoso, isso é poderoso, porque faz parte da igreja do Senhor. O que adianta eu e o Gladys vimos aqui para servir, se nós não temos as meninas e o nosso Lorde, né, para ministrar ao Senhor com Alanzinho na viola, Alanzinho da viola. Se a gente não tem o Claudinho para servir ali e nos abençoar com uma mídia que comunica, que nos ajuda. Nós somos igreja, irmão, e viver igreja é estarmos juntos. Primeira coisa que eu queria que vocês guardassem no coração é que o Espírito Santo ele inaugura um novo tempo na igreja. Sem a presença do Espírito Santo não adianta. As nossas estratégias, e olhem, quem me conhece sabe que eu sou o cara que pensa, são 2 anos, vamos fazer essa estratégia, vamos rodar tráfego, vamos não sei o que. E o Senhor tem nos falado e tem bradado a essa igreja, irmãos, é no simples, na presença do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes eu recebi testemunho de gente até que passou em concurso e já foi embora, dizendo assim, cara, esses momentos em que nós vivemos igreja aqui em São Paulo são os momentos mais preciosos da última década para a minha vida. De gente que estava perdida e disse assim, cara, a vida de vocês aqui como igreja é resposta de oração para a minha família. Quantas pessoas têm sido transformadas, como é bom nós podermos ver gente nova chegando, conhecermos outras vidas. Esse é o poder da igreja de Jesus. E Pedro diz, israelitas, olha que coisa linda, israelitas, ouçam essas palavras de Jesus. Essas palavras, Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de muitos milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos,
rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Amém, irmãos? Amém. Ele está vivo e ressuscitou. E a respeito dele, disse Davi, olha que incrível. Pedro, ele lê Joel 2, Muciou. Ele faz um disclaimer baseado em Joel 2. O Senhor, ele veio, habitou entre nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Ele fez milagres, maravilhas. Ele foi entregue por amor a nós. E Davi diz assim, olha que incrível como Pedro conecta aqui, usado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita e eu não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre, a minha língua exulta e o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro. Glória a Deus. Nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos de vida e me encherás de alegria na sua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Davi era como um grande rei. Eu não sei se você sabe disso, mas Davi, junto com Salomão, né, e a sua linhagem, foram grandes reis. Alguns se desviaram e pararam de adorar ao Senhor. Nós tivemos a cisão, Reino do Sul, Reino do Norte. Mas Davi ainda hoje, se você for estudar na história judaica, tá, na história hebraica, Davi ainda hoje é um dos maiores reis da história do povo hebreu. E Davi aqui é tido como um grande patriarca. Inclusive, o nosso Senhor Jesus, ele é da descendência de Davi. Por isso que ele é chamado o leão da tribo de Davi. O leão da tribo de Judá, desculpa, que é também de Davi. E aqui o Senhor está dizendo, irmãos, eu posso dizer-lhes com franqueza que Davi morreu e foi sepultado. Os grandes morrem. Escute uma coisa, irmão. Nós sabemos onde é. Com todo respeito, tá? Com todo respeito, o Senhor sabe que há respeito no meu coração, né? Inclusive isso é um princípio cristão. O Estado livre é uma concepção cristã, não é iluminista. Para quem entende, não veio do iluminismo, é cristão. O direito de nós termos liberdade. Mas escute uma coisa, nós sabemos onde é o túmulo de Buda. Tem um local. Geograficamente, no Google Maps existe lá. Quer visitar o túmulo de Buda, você vai visitar. Restos mortais. De alguns imperadores egípcios que eram considerados como Deus Sol. Entidades do Deus Sol. Allan Kardec. Mas deixa eu te falar uma coisa que Pedro está falando aqui. Davi morreu. Um dos maiores reis da história hebraica se foi. Mas Jesus não está naquele túmulo. Ao terceiro dia, ele deixou, e não só isso, as roupas de linho estavam dobradas. Ele deixou organizado. O Senhor, ele ressuscitou. Ele venceu a morte a primeira e a última vez. A morte foi vencida. E Pedro está anunciando aqui a morte da morte. O Espírito Santo de Deus está aqui enchendo Pedro. E Pedro está dizendo, ele ressuscitou e ele está vivo. Davi não está mais entre nós. Davi está sepultado, mas Jesus não. O seu túmulo está entre nós até os dias de hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes no seu trono. No verso 31, prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu o Pai, o Espírito Santo prometido, e derramou o que vocês veem e ouvem agora. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique sabendo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. Cristo significa no original o ungido de Deus. Primeira coisa, irmãos, aqui é que quando o Espírito Santo ele vem, ele inaugura um novo tempo, nós precisamos anunciar, tornar a palavra inteligível.
Inclusive, esse foi um dos grandes embates quando, à época, as missas, né, na Idade Média, em sua maioria eram feitas em latim, de costa para o povo. Quando Jesus ele ia nas grandes multidões, se você assistiu The Chosen, quem assistiu The Chosen? The Chosen. Quando o Senhor ele vai no Sermão do Monte, ele vai numa planície, num lugar aplainado, em que toda a acústica fazia, coisa linda, né, Gili? A acústica levava o que o Senhor falava para as multidões. O vento transportava as palavras do Senhor. Aqui nós entendemos que a igreja do Senhor ela não é feita para viver em si mesmada, mas ela é a guardiã e ela leva a santa mensagem do Senhor. O Senhor inaugura um novo tempo com o Espírito Santo, primeira coisa. Segunda coisa, nós somos impelidos a pregar o Santo Evangelho. Terceira coisa, olha que incrível. Quando ouviram isso, eles ficaram aflitos em seu coração. Queridos, quando nós somos impactados pela santa palavra do Senhor, algo muda em nós. É impossível, irmão, você ser alcançado pelo Senhor e continuar o mesmo. Quando a palavra do Senhor, guiada pelo Espírito Santo, ela vem até nós, nós ficamos inquietos. E é isso que está acontecendo aqui no meio de Pentecostes. Olha que coisa linda. Quando eles ouviram isso, eles ficaram muito aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que é que nós faremos? E agora? E agora? Porque o e agora, irmão, existe. No dia da dificuldade, e agora? No dia do luto, e agora? No dia da doença difícil, e agora? No dia das dificuldades do dia a dia, e agora? A nossa vida, ela precisa ter um daqui para frente, o que o Senhor nos chamou a viver. E agora? E agora, moço? A transformação, ela é de fé em fé, ela é tomando a sua cruz dia a dia. A transformação, ela é um dia de cada vez. Eu vou falar para vocês que eu sou uma ovelha pastorada pelo pastor Sérgio desde 2014, né? E alguns ainda não conhecem o pastor Sérgio presencialmente, muito em breve isso vai acontecer, né? Que é o nosso pastor sênior, né? O cara que o Senhor, né, deu o sonho, a visão, né, há 2 décadas, para que nós estivéssemos aqui em São Paulo, para que muitas vidas adictas, inclusive de entorpecentes, hoje fossem pais, mães de família, né? Marconinho viveu muito disso comigo, nós tivemos a honra, né, Marconinho? E o Evangelho do Senhor, ele encontra guarida em corações e transforma. A transformação ela precisa ser prática. Nós precisamos enxergar. Não adianta eu sair por aí dizendo que sou cristão se as minhas atitudes elas não condizem com o que eu falo. Eu ouvi uma vez que as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você me diz. Isso foi algo que entrou no meu coração quando eu era moleque. Meu pai me falou uma vez, eu ouvi num sermão, isso nunca mais saiu do coração. A igreja do Senhor, ela precisa propagar no trabalho, na família. A igreja do Senhor, ela é formada por atos práticos. O coração estava aflito. E agora? O que eu devo fazer? Irmãos, a mensagem do Evangelho, ela não precisa de palavras rebuscadas. Não adianta sairmos daqui e dizer assim, eu vou aprender umas 20 palavras, vou soltar um inglês no meio da palavra, só para impressionar o amigo lá do trabalho. Não. O Senhor tem nos pedido corações quebrados, corações verdadeiros. Fale do que há no seu coração, o que vem da pessoa de Jesus. Fale de Jesus. Quando você encontrar com alguém no seu trabalho, na rua, algum amigo, fala assim, Jesus é aquele que transforma. Aí ele vai olhar para você assim, mas e você? Você tem esse defeito, esse defeito, esse defeito. Você está em transformação. O Senhor, ele não chamou pessoas perfeitas. A gente cantou hoje, né? Você venha, né? Venha para adorar. Venha como você está, mas aqui seja transformado, irmãos. Não sei se você entende isso, mas
Essa é a mensagem do Evangelho, que é chamada de boas novas. Haverá de chegar um dia em que não haverá gente como eu e como Gladson e como a irmã Jane. Não haverá. Haverá silêncio. A mensagem do Evangelho é uma mensagem urgente. A mensagem do Evangelho é uma mensagem não para amanhã, é uma mensagem para hoje. É uma mensagem que nós precisamos viver e falar hoje, irmãos. Porque a palavra do Senhor diz que um dia haverá silêncio. Haverá silêncio. Tem uma música que diz: cadê aquele povo barulhento? Aonde que se meteu? As coisas estarão em silêncio, sabe por quê? Porque o Senhor voltará, irmãos. O Senhor estará entre nós. Essa mensagem, que é a mensagem, o primeiro sermão pregado pela Igreja de Jesus. Olha que coisa linda. Nós temos a honra de pregar hoje o primeiro sermão. E olha como que Pedro vai finalizar. Eu não sei vocês, mas isso aqui é grandioso demais. Jesus mandou o seu Espírito Santo, desceu sobre Pedro, o cara que tinha acabado de negar o Senhor, prega o primeiro sermão, e olha como ele finaliza isso. Quando ouviram todas essas coisas, eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro: e agora? O que nós faremos? Pedro respondeu: arrependam-se. Pedro não disse assim: você vai caminhar 3 milhas, bichão, você é pecador. Pedro olha para eles e diz assim: arrependam-se. Arrependam-se. E cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de pecados. Eu vou ler de novo, irmãos. Pedro respondeu: arrependam-se. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão de pecados. E receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe. Para todos os quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Amém, queridos? Essa é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem de arrependimento. Hoje em dia você vê o nego tirar um tênis, levantar e falar: ô, quem dá 10 conto? 10 mil? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, 15 lá. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Hoje você vê o nego levantar e falar assim: ó, coloca aqui, traga suas correntes de ouro, coloque aqui que Deus vai lhe dar um Porsche, vai lhe dar um apartamento dos seus sonhos, vai lhe dar não sei o que, vai... Obrigado, querido. Valeu, Gabi. Parece que o Senhor é um drive-thru, bicho, seu. O Senhor não lhe deve nada. O Senhor não deve nada para mim. O Senhor nos deu a vida. O Senhor derrama a sua graça e misericórdia sobre nós. Isso é um entendimento gravíssimo sobre a nossa própria vida. Parece que nós estamos sempre querendo algo. Parece que nós somos como crianças. Aquela criança birrenta que fala: me dá isso, senão eu não faço, senão eu não vou. O Senhor, Ele não nos deve nada. O Senhor não deve nada para mim, nem para você. Olha a mensagem do Evangelho. Eles estão aflitos. Pedro, você soltou uma bomba, alugou um triplex na minha cabeça. E agora? E agora, meu senhor? E agora? O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer depois disso aqui? Pedro olha para ele e fala assim: oh, arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Confesse ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Tem um livro que ele traz muito sobre o Deus pródigo, sobre o escândalo da cruz. As pessoas querem pagar penitência. Não, eu vou me chicotear, eu vou pagar uma penitência. Penitência é diferente de santidade, irmãos. Escute uma coisa aqui. Penitência é você se autoflagelar para assumir o sacrifício de Jesus na cruz. Você nunca vai conseguir. Jamais.
Você pode bater a cabeça na parede, pular de um prédio, quebrar todos os ossos, você nunca vai conseguir chegar em equiparação ao sacrifício de Jesus na cruz. Mas nós precisamos viver em santidade. Nós precisamos nos arrepender, caminhar a próxima milha, dia após dia. Arrependa-se, você que me ouve, arrependa-se dos seus pecados. Olhe para Jesus, seja adotado como filho. É isso que Pedro está nos falando no primeiro sermão da igreja. Arrependa-se, seja batizado em nome de Jesus para perdão de pecados e receberão o dom do Espírito Santo descendo sobre nós. Amém. Essa é a mensagem de Pedro. Você não tem nada aqui falando de bênção. Oh, Deus vai te dar uma bênção, irmão. Ó, vem para cá a noite da bênção, do destrave, da rosa ungida, sei lá o que. Não. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho de Jesus é assim, ó. Eu sou pecador. Jesus não me deve nada. Senhor, eu me arrependo, Senhor. Tenha misericórdia de mim. Eu sou miserável. Eu me arrependo, Senhor. Você é batizado em nome de Jesus e você recebe o Espírito Santo de Deus. Amém. Isso é o poderoso, escandaloso Evangelho de Jesus. Amém, irmãos? Amém. O primeiro sermão da igreja, Pedrão chegou com uma pedrada, né? Chegou com o pé na porta. Eu queria ler Ips Literis, irmãos, para vocês, né, do nosso sermão de hoje. Né? Após inaugurar um novo tempo na igreja, a palavra do Senhor revelada, explicada, propagada, né? Eu queria ler uma parte aqui de um rapaz chamado R.C. Sproul. Eu gosto demais, é um estudioso, um grande professor, né, que vem ensinando a igreja há algumas décadas, né, e ele escreve assim: Deus construiu a sua igreja inicialmente com pessoas às quais ele converteu, que foram fruto de sua ação em suas vidas, e não como resultado de técnicas usadas com o objetivo de estimular pessoas. Olha o que Sproul está falando. Isso é importante porque o que temos agora é uma visão panorâmica de como este grupo de pessoas da igreja primitiva se comportou e de como era o seu padrão de atividade cristã. Olha que incrível. Agora nós vamos ver a vida prática acontecendo, a igreja. Foi o que a gente viveu na casa do Gile, da família dele. A gente comeu junto, a gente falou sobre Jesus, a gente falou sobre planos para o futuro, de investir na vida de nossas crianças. A gente sonhou com coisas para o reino. Eu não sei se vocês sabem, irmão, mas o que nós estamos fazendo aqui, sabe qual é o nosso lucro, Múcio? Sabe qual é o lucro de quem está aqui servindo? Sabe qual foi o lucro da irmã Jane hoje? Sabe qual foi o lucro dos irmãos que serviram cantando aqui? Eu não sei. A lógica nos chama a dizer que é nada. Nós somos voluntários, nós servimos ao Senhor. Mas sabe qual é o lucro, pensando em resultado do que a igreja de Jesus faz pelo mundo? São pessoas olhando para nós e perguntando: e agora? O que é que eu faço? Eu estou perdido, e agora? O resultado é quando pessoas que se entendem como pecadores entregam a vida a Jesus, são salvas do inferno, são transformadas, são feitas filhos. Irmãos, entendam uma coisa: amanhã eu posso não estar aqui. Eu posso não estar aqui, não há nada tão certo como o fim. Isso é um paradigma filosófico, inclusive. Não há nada tão certo quanto o início e quanto o fim. Seja filosófico, seja temporal, seja biológico, seja bioquímico. Não há nada tão certo, é um axioma. Axioma é uma verdade básica, basilar, um axioma. Não há nada tão axiomático, ou tão certo, ou tão verdadeiro, quanto o nosso início e o nosso fim. A igreja de Jesus precisa ser o anunciador do meio. O meio, as respostas entre o início e o fim da nossa vida é Jesus. A igreja do Senhor precisa estar nessa lacuna,
Porque nada pode substituir o Senhor. Nada. Nada, grana, relacionamentos, pessoas, viagens, coisas, nada pode nos preencher nesse vazio. Nesse vazio entre o início e o fim. É a única coisa que nós temos verdade. Aquelas pessoas olharam para Pedro e falaram assim: Pedrão, e agora, bicho? O que a gente vai fazer? Pedro disse: arrependam-se. Arrependam-se, seja batizada em nome de Jesus e receba o Santo Espírito de Deus. Sabe o escândalo da cruz que eu estava falando? Aquele ladrão ao lado de Jesus. Eram dois. A cruz do meio era para Barrabás. Não sei se você sabe disso. Barrabás era maior que o nosso Senhor. Ele tinha uma envergadura maior que a de Jesus. Então o nosso Senhor estava ali com uma articulação luxada. O Senhor foi desarticulado para caber na cruz de Barrabás. Às vezes nós não temos dimensão da dor que o nosso Senhor Jesus sentiu. Parece que nós já ouvimos falar tanto da crucificação. Nós fazemos um memorial, né, que é a mesa do Senhor, e parece que isso se torna meio que comum para nós. Mas o nosso Senhor, ele estava ali desarticulado, ele estava luxado nas 4 principais articulações. Existe um artigo de um médico inglês que fala a anatomia da crucificação de Jesus. Ele fala sobre isso. O nosso Senhor estava com uma dor horrenda. É como se alguém estivesse pendurado no seu diafragma, puxando para baixo. Um olha para ele e fala assim: ô, você não é o bichão? Por que você não desce daí e faz o negócio acontecer? Liberta a gente aqui. O ladrão que estava ao lado falou assim: ô, fica calado, porque você é um miserável. Você é um ladrão como eu. Mas este a quem estão crucificando, de nada lhe tem causa. Ele não deveria estar aqui, ele é o Senhor. O cara estava ao lado de Jesus na cruz, nos seus últimos minutos. Ele olha e fala assim: Senhor, eu sou um pecador, eu sou miserável, eu preciso do Senhor. O Senhor olha para aquele cara com compaixão e diz assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O céu, irmãos, vai ser um lugar de surpresas. Tem muito cara engravatado que talvez não encontre no céu. E a minha oração com muito temor e tremor é: Senhor, que eu seja achado pelo Senhor em minhas misérias, em meu pecado. E agora, arrependa-se. Arrependa dos seus pecados, arrependa dos seus erros, dia após dia. Seja batizado em nome de Jesus e receba o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém. Primeira coisa é que o Espírito Santo vem e inaugura um novo tempo. Segunda coisa é que quando o Espírito Santo chega, a gente começa a propagar. Sabe, a irmã Cléia hoje falando sobre a campanha do agasalho. Ano passado a gente fez. E quando a gente chegou lá para entregar na Cruz Vermelha, a moça falou para a gente assim: isso é um movimento que vai abençoar muitas famílias que hoje morrem de frio. Não sei se você sabe disso, mas hoje em São Paulo, pessoas, imagem e semelhança do Senhor, do Criador, morrem de frio. Isso aqui é ser igreja. Isso aqui é ser igreja. É propagar. O Espírito Santo vem, a gente torna a mensagem entendível, a gente propaga. Depois nós somos confrontados com ela. Você vem como está, irmão, mas você é transformado. Você precisa ser transformado. Você precisa ser achado pelo Senhor. Dia após dia, a santidade. O Senhor não nos chamou como pessoas perfeitas, mas Ele nos chama a mortificarmos o nosso eu todos os dias. E a última parte que eu queria trazer para finalizar, já chamar o nosso querido Lorde de Jesus. 11h49, eu me empolguei. Atos 2 é uma pancada, meu Deus. O Senhor é bom, né, moço? Nós vamos agora para a parte prática da eclesia, irmão. Eu queria que você escutasse muito atento ainda. Deixa os meninos subirem, mas não perca a concentração. Última parte, a gente vai fazer a mesa do Senhor e vamos finalizar.
eles se dedicavam, olha que incrível, só para que nós entendamos. O Espírito Santo ele vem, Pedro faz o primeiro sermão da igreja primitiva, o Espírito Santo começa a fazer uma grande transformação, as pessoas começam a perguntar, e agora? E agora? Qual que é o próximo passo? Arrependa-se, seja batizado em nome de Jesus, receba perdão dos pecados, seja cheio do Espírito Santo. E no verso 42, inicia-se a parte prática do que é ser igreja, irmãos. Eu queria que nós estivéssemos com isso gravados em nosso coração. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A primeira coisa que eu queria que você guardasse, irmão, é não deixe jamais de aprender. Seja como os bereanos. Os bereanos são famosos na Bíblia. Quando você ouvir a Santa Palavra do Senhor, vai lá e confere. Irmão, isso aqui não é um livro, não. Isso é a poderosa Palavra do Senhor. Esses dias a gente está lendo para os meninos antes de dormir, e esses dias eu estava contando a história de um livro de R.C. Sproul. Eles começaram agora o Senhor Boaventura, que foi um presente da professora Leila e do Gi, e falando sobre Jesus, e Luiz fazendo perguntas profundas, como sempre, e ele me perguntou, papai, o Senhor Jesus criou todas as coisas, né? Eu fiz, criou, papai. Ele fez, e um dia a gente não vai existir mais, eu fiz, não vai. E o que vai acontecer? E eu falei para ele, eu fiz, papai, as pessoas que reconhecerem Jesus como o seu Pai, confessarem os seus erros, eles vão estar eternamente com Jesus. Mas aqueles que infelizmente, papai, forem desobedientes, não quiserem obedecer a Deus, ao Rei e a Jesus, que é o príncipe da vida, eles não poderão ficar com o Rei e o príncipe. Aí, não! Mas essa é a verdade, queridos. Essa é a verdade que nós precisamos propagar. E que como igreja nós precisamos viver o ensino da Santa Palavra. É a primeira coisa. Eles se dedicavam à comunhão. Vivermos igreja. Se você tem a oportunidade de vir à igreja Cidade Viva em São Paulo, agradeça a Deus. Irmão, escute uma coisa. Nesse momento, tem algumas pessoas, alguns amigos nossos talvez, que estão deitados num quarto escuro, sofrendo de uma ressaca, não sabe nem o que fez na noite passada. Que nós possamos ser para eles um abraço do Senhor, ser a comunhão que propaga o Evangelho. Eles estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Eles falavam de Jesus, eles tinham comum, eles viviam uma comunhão, eles viviam em comunidade. Não existe evangelho verdadeiro solitário, irmãos, longe de vivermos igreja. Eles vendiam algumas das suas propriedades e distribuíam conforme a sua necessidade. Olha o poder da mordomia, da generosidade, da caridade aqui, totalmente diferente. Eu não vou pedir grana para você me enriquecer para andar de helicóptero não, irmão. Deus me livre. O Senhor vai cobrar de mim, de quem fizer isso. Mas eles vendiam, alguns que tinham muitas propriedades, vendiam e ajudavam a outros. Participe da campanha de agasalhos. Participe. Abençoe a vida de irmãos. Quando você for doar algo, doe do que você tem de melhor no seu guarda-roupa. Abençoe a vida de quem está aqui do seu lado.
Eles partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Alegria e sinceridade de coração. Não sei se você sabe quão é precioso aproveitar esse momento enquanto nós somos uma igreja de bairro, que um olha para o outro e que a gente se conhece, irmão. Eu posso chamar o Múcio pelo nome, a gente se conhece. Eu posso olhar para o Marcolinho depois de tantos anos. A gente vive em comunhão, em sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos. Amém, queridos? Amém. Jesus, Tu és louvado em nosso meio, Pai. Obrigado por Atos 2. Obrigado por essa jornada incrível. Nós vamos louvar juntos enquanto distribuímos a ceia do Senhor. Queria que nesse momento, enquanto você louva, nós já estamos avançados de horário, mas esse é um momento precioso em que participamos da mesa do Senhor. Que você possa pedir perdão por seus pecados, suas faltas, falhas diante do Senhor. Ore ao Senhor por santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Peça perdão pelos pecados. Esse é o momento em que nós participamos da mesa do Senhor com um coração arrependido e contrito. Cantemos juntos essa música. Põe seu coração agora diante de Deus. Como o vento que vem e toca o meu rosto, sinto teu mover, Santo Espírito. Como fogo que aquece meu coração, arde o teu amor, Santo Espírito. Deus conosco, Pai bondoso, poderoso, incomparável és, lindo tu és, Espírito Santo, Espírito, vem sobre mim com teu poder e enche o meu ser. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Façamos todos. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
Faça isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, tomemos todos como igreja do Senhor do cálice, como memorial do Senhor, até que o nosso Senhor venha. Façamos todos. Você pode abrir sua boca e glorificar ao Senhor por esse sacrifício lá na cruz. Louvado seja seu nome, Senhor. Continue cantando essa música. Nós vamos terminar adorando ao Senhor hoje com essa música. Como um vento impetuoso Ele vem sobre nós. Que a graça dele esteja sobre você, sobre a sua vida, enquanto nós avançamos em direção ao Senhor, em direção à cruz. Cantemos juntos. Como o vento que vem e toca o meu rosto, Todos juntos, cante. sinto teu mover, Santo Espírito. Aleluia! Como fogo que aquece meu coração, arde o teu amor, Santo Tu és bem-vindo aqui, Santo Espírito. Todos juntos, igreja. Deus conosco, Pai bondoso, poderoso, incomparável és, lindo tu és, Espírito Santo, Espírito, vem sobre mim com teu poder e enche o meu ser. Espírito Santo, Glória ao Senhor. Que o Espírito Santo Espírito, seja vem sobre mim com teu poder e enche o meu ser. Aviva a tua Faça esse igreja, coração do Senhor. tua vontade seja feita em nós. Aviva a tua igreja, tua vontade seja feita em nós. Espírito Santo, Espírito, vem sobre mim com teu poder e enche o meu ser. Espírito Santo, Espírito, vem sobre mim com teu poder e enche o meu ser. Vem sobre mim com teu poder e enche o meu ser. Igreja de Jesus. Igreja de Jesus, você é chamada a viver na presença do Espírito Santo de Deus. Eu não sei se você entende, mas quando Jesus ele vai aos céus, ele envia o Espírito Santo sobre nós. E quando eu era muito novo, eu aprendi uma vez, que meus 15 anos de idade, eu acordava, olhava para o lado, olhava para o outro e falava assim: bom dia, Espírito Santo de Deus. Isso me acompanhou uma boa parte da minha vida, e como é bom ter a certeza que o Senhor está conosco, irmãos.
Eu queria te desafiar para essa semana. É uma coisa simples, acorda e faz assim. Eu não sei o que vai acontecer hoje, eu não sei o que vai rolar. Não sei como é que vai ser o dia, como vai começar, nem como vai terminar. Mas Espírito Santo de Deus, bom dia. Que a minha vida seja hoje cheia pelo poder do Espírito Santo. Se você crê nisso, irmãos, antes de orarmos e finalizar, vamos cantar juntos, como um coral ao Senhor. Só a igreja. Espírito Santo, Espírito, Mais bem-vindo, Senhor. vem sobre mim com teu poder e enche o meu ser. Nós confiamos em Ti, Senhor. Espírito Santo, Espírito, vem sobre mim com teu poder e enche o meu ser. Você pode aplaudir o Senhor aí em seu lugar, irmão. Aleluia! Jesus, muito obrigado por sua presença, Pai. Obrigado por hoje. Santo Espírito, Pai. Sem a sua presença, Pai, nada disso aqui faz sentido. Obrigado por a vida dos irmãos que serviram, Pai. Obrigado pela vida de quem montou hoje essa mesa maravilhosa. Obrigado pela vida dos irmãos que serviram conosco, Pai, do Cláudio, do Gabs, nossa banda, os irmãos do Kids, da recepção, os irmãos da oração. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença no nosso meio, Jesus. Obrigado, Pai. Nós queremos te agradecer hoje. Abençoe o nosso domingo, Pai. Esteja conosco, continue conosco. Nos enche, Espírito Santo. De outro modo, nós não queremos só existir, Pai. Nós queremos viver cheios e transbordantes do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor. Tu és bem-vindo, Pai. Que o amor de Deus, que a graça salvadora, que as divinas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para sempre. Todos dizem amém. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado. Até o próximo domingo. Deus abençoe. Espírito Santo, Espírito, vem sobre mim com teu poder e enche o meu ser.